Exercício 29, ó. O exercício 29, ele fala ali das moedas de cobre, fala que esse cobre ele sofre oxidação na presença de CO2 e acaba formando uma substância tóxica. E ele pergunta, né, qual metal poderia ser colocado ali para proteger esse cobre, né? Qual que metal poderia ser utilizado como metal de sacrifício para essas moedas de cobre? A gente sabe que nosso metal de sacrifício, a principal característica é o que? Ele vai ter o que? Uma maior potencial de oxidação, né? Do que o metal que ele está protegendo. Então, nesse caso, ele tem que ter um maior potencial de oxidação do que do cobre, né? Do que do cobre. Beleza. E aqui quando a gente fala assim, maior potencial de oxidação, é a mesma coisa que eu disser que o quê? Menor potencial de redução, né? Lembra que de oxidação e redução é invertido. Se eu tenho maior de oxidação, eu tenho menor de redução. E aqui a resposta que a gente tem é o menor potencial de redução, que é a mesma coisa que maior de oxidação. Beleza? Isso pode ter confundido vocês. Então, exercício de número 30 aqui, né? Então, ele está falando sobre o metal de sacrifício. Ele fala aqui que o zinco é utilizado. E ele pergunta na letra A por que o zinco é um metal adequado para galvanizar, né? Para fazer essa proteção em peças metálicas contendo ferro ou ligas de ferro. É por conta do quê? Por conta do maior potencial de oxidação, né? Então, a gente fala aqui, ó, por quê? O zinco, o Zn, tem o que? Tem maior potencial de oxidação em relação ao ferro. Por isso que ele acaba protegendo, né? Por isso que ele é sacrificado. Beleza. Aí ele fala assim, ó, escreva a reação global no processo eletroquímico responsável pela proteção da peça de ferro pelo zinco. Então o que acontece aqui, ó? Quando o ferro ele acaba sofrendo, né, essa oxidação, vai lá o zinco e reduz esse ferro, né? Então qual que é essa reação? Ó? O ferro ele vai lá e sofreu oxidação, virou ferro 2+. Aí o zinco, qual que é a função do zinco? Reduzir esse ferro para ferro zero, regenerar esse ferro. Então a gente tem aqui a semi-reação de redução do ferro. Então o ferro ele vai ser reduzido ali. E o zinco metálico, né, ele vai oxidar. O zinco metálico ele vai oxidar. Transformando em zinco 2+, mais 2 elétrons, regenerando esse ferro, né? Qual que é a equação global? Soma esses dois, corta aqui os elétrons, eu tenho aqui, ó, que o ferro 2+, mais o zinco sólido, que é um metal de sacrifício, vai se transformar em zinco 2+, mais o meu ferro sólido. Olha o meu ferro regenerado aqui, né? Olha que beleza. Agora ele fala assim, calcula o ΔE desse processo. É só somar os potenciais. Já tenho o meu ferro aqui, está reduzindo, é menos 0,45. O meu zinco, ele está oxidando, se está oxidando, inverto meu sinal aqui, ó, mais 0,76. Somando tudo isso aqui, o meu ΔE vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,31 volt, né? Uma reação espontânea. Isso aqui é a resposta do C. Beleza? Vamos lá para o próximo, então. Exercício 31. Então ele fala aqui sobre o metal de sacrifício, nossa proteção catódica. Então a gente acaba colocando um metal de sacrifício ali, né? Para não fazer esse tanque, né, vazar o que tem aqui dentro, tem um metal de sacrifício, né? Olha lá, o metal de sacrifício. Um fio de cobre, né, o fio condutor para transferir esses elétrons. Então quando o meu metal de sacrifício for consumido, meu metal de sacrifício é consumido no lugar do tanque. Beleza, então. E aqui eu quero saber qual desses metais podem ser utilizados como metal de sacrifício. Para isso foi dado uma tabela aqui, ó.
A gente sabe que o metal de sacrifício, ele tem um potencial de oxidação maior, certo? Do que do metal que ele está protegendo, que no caso aqui é o ferro, certo? Aqui, ó, quando ele está na forma metálica, sempre vai oxidar, né? Então aqui, ó, o metal X, né, que está na forma metálica, ele que sofre oxidação. E aqui, quem está na forma iônica vai sofrer a minha redução. Beleza. Então eu preciso ver quem que tem o maior potencial de redução. Aquela substância que tem maior potencial de redução é aquela que oxida com maior facilidade. Olha o alumínio, ó. O alumínio, ele tem mais aqui, ó, com todo mundo. Então o alumínio é o elemento desses 4 aqui que tem maior potencial de oxidação. Então, olhando na parte de oxidação, esse aqui é o primeirão. Então, o alumínio com certeza vai ser um metal de sacrifício. Pode ser um metal de sacrifício. Depois, quem tem maior potencial de oxidação? O zinco, ó. O zinco é o segundo que tem maior potencial de oxidação. Depois, qual que tem mais aqui? O ferro, ó. O ferro é o terceiro que tem potencial de oxidação. E o último aqui é o estânio, ó. O estânio ele não oxida, né? Ele tem um potencial de oxidação muito baixa, né? Então, ele está em quarto ali. Então, quem que tem um potencial de oxidação maior que do ferro, né? O alumínio e o zinco. Por isso que a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Com isso, a gente termina aqui a parte de metal sacrifício. É uma parte um pouco mais tranquila, eu julgo. E na próxima aula, a gente continua com pilhas. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau, tchau.